Como implementar um Infinity Scrolling em uma lista no Flutter. Fica comigo até o final desse vídeo e veja como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? Muitos inscritos do canal me pediram um vídeo sobre Infinity Scrolling de um List View no Flutter. Essa técnica basicamente consiste em carregar blocos de informação toda vez que o usuário chega no final de uma lista, fazendo a rolagem da tela. Basicamente, ao chegar no final da tela, ou às vezes próximo ao final desse scroll, basicamente o aplicativo ele vai se comunicar com uma API ou mesmo um banco de dados remoto e irá solicitar então um novo bloco de informações que é carregado ao final dessa lista. Por isso então é infinity, ou seja, uma rolagem infinita. Essa técnica é comumente vista, por exemplo, em aplicativos de rede social como Facebook e Instagram, ali no feed de notícias. E outra funcionalidade muito utilizada tanto no Instagram quanto no Facebook é o botão de like. Então aproveita e já deixa o like aqui para ajudar o canal a crescer e também se inscreva para ter mais vídeos de Flutter toda semana. Muitos desenvolvedores acabam recorrendo a packages para implementar, às vezes, algumas funcionalidades que não são tão complexas de se implementar. Então, no projeto de hoje, nós vamos aqui implementar um conceito desse Infinity Scrolling. Então, basicamente, nós vamos fazer um loading inicial de dados, fazendo o consumo, por exemplo, de uma API que vai trazer dados de usuários. Então, esses dados eles são retornados e uma lista é carregada para o usuário. Essa lista vão ter, por exemplo, X itens, por exemplo, 15, 20 itens que você vai colocar dentro dessa lista. Então, à medida que o usuário ele vai fazer o scroll dessa tela, nós precisamos de alguma forma identificar se chegou no final do scroll, ou seja, no final da lista. Nesse momento, se a gente identificar que a gente chegou então no final da lista, nós vamos fazer então a requisição de um novo loading. E a gente vai requisitar então a API que vai responder para nós com um novo bloco de dados. Geralmente essa requisição, pessoal, você vai fazer através de paginação. Então o que vai acontecer? A API ela vai retornar para a gente esse novo bloco de informação, por exemplo, da página 2, 3, 4 e assim por diante, e nós vamos então atualizar a nossa lista até o usuário decidir parar ou, enfim, quando os resultados acabarem. Às vezes ele vai rolando a tela até que não tenham mais nenhuma atualização. Então, pensando nesse conceito, eu criei aqui um projeto base para que a gente possa trabalhar. Então, esse projeto, como vocês estão vendo aqui na tela, ele está carregando apenas alguns dados iniciais, apenas uma paginação inicial. Então, essa página que vocês estão vendo aqui vai ser a usuários page, que está carregando então o usuários list. O usuários list é uma stateful widget. Tá? E aí, por que a gente precisa de uma stateful widget? Porque a gente precisa dos estados, init state, e também a gente precisa do dispose. Bom, de variáveis, o que a gente precisa? Então, eu vou ter uma variável aqui do tipo usuários repository, que vai ser essa camada que geralmente vai se comunicar com a API ou o banco de dados. E aqui eu criei uma variável do tipo value notifier, que é uma variável chamada loading, apenas para a gente controlar e mostrar um indicador de loading para o usuário quando a gente for carregar, então, novas informações. Dentro do init state, a gente vai, então, instanciar aqui o nosso repositório. Veja que é apenas um conceito, então eu estou inicializando o repositório direto no init state. Mas, por exemplo, se você está fazendo um aplicativo maior, provavelmente esse carregamento você vai fazer via provider, via getIt, ou outro sistema de injeção de dependências. E aqui você vai então recuperar apenas a dependência desse repositório. E aqui então a gente chama a função load usuários. A função load usuários altera o valor do loading para true, faz uma chamada do get usuários lá no repositório e então depois que finalizar ele vai mostrar o loading falso. Beleza? Bom, vamos lá para o repositório. Então, o que o repositório está fazendo? Bom, esse usuário repositório, basicamente, ele é um change notifier, para que a gente possa enviar então as notificações quando a gente trouxer mais dados da API. Aqui também vocês podem usar qualquer outra abordagem, como Block, MobX, GetX, qualquer outra abordagem, beleza? Aqui apenas o que eu estou fazendo é criando um usuário repositório,
nós temos a paginação, então eu criei uma variável privada chamada page, que inicia aqui em 1 e depois a gente vai incrementando para 2, para 3, para 4, enfim, para quantas páginas forem necessárias. Aqui nós temos a nossa lista de dados, então é uma lista do tipo usuário. Esse usuário aqui, basicamente, ele contém um nome e um avatar, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui na tela. E aqui a gente tem apenas um método aqui, factory, para a gente fazer a conversão do map, que retornou da API, para uma instância aqui de usuário que tem nome e avatar, beleza? Então aqui não tem muito mistério e essas implementações também elas vão variar. Voltando para o nosso usuários repositório, nós temos então a função getUsuário. O que ela vai fazer? Ela vai se comunicar então com a nossa API, né? Então a nossa API ela tem um endereço base, né? Então é a nossa api.com.br/API/ e aqui a gente tem os dados que a gente precisa enviar para a API. E o principal, pessoal, vão ser esses dois primeiros dados aqui da query string que eu estou mostrando para vocês. Olha, o primeiro é a página que a gente quer, então a gente vai usar o conteúdo da variável page, que está começando em 1, e a gente vai incrementando essa paginação. E a segunda é o número de resultados que a gente quer por bloco. Então, nessa API especificamente, pode ser que a API que vocês irão fazer a integração, né, no aplicativo de vocês, pode ser que ela mude esse formato, tá? Esse aqui é a API que eu estou utilizando. Eu vou passar aqui o número de resultados que eu quero, que nesse caso é 20. E aqui algumas outras informações que são próprias da API. Então aqui a gente está fazendo uma requisição GET, pegamos esse retorno, fazemos a conversão do JSON aqui para o formato map e nós pegamos então os resultados que vão retornar dessa API. E aqui para cada um dos resultados, então, nós adicionamos na lista um novo usuário, tá, com esses dados. Nós vamos incrementar a paginação e nós vamos notificar os listeners. Tá? Quem vão ser os listeners? Vão ser, então, a nossa list view. Então vejam que eu tenho aqui um animated builder, apenas para... é uma forma de criar essa estrutura. Tá? Isso aqui não tem a ver especificamente com o Infinity Scrolling. Isso aqui, como eu falei, poderia ser um block, poderia ser um getX, poderia ser um getIt, enfim, você tem várias formas aqui de trabalhar. Então a gente usou o próprio Animated Builder e a Animation aqui vai ser a notificação, então, do usuário repositório. E aqui, basicamente, no Builder, a gente tem um stack. Dentro do stack, a gente tem o List View, que está carregando, então, as informações do usuário. Então, repare que ele está pegando aqui cada um dos usuários que foi carregado, como vocês estão vendo aqui na tela, e ele está renderizando, então, um list tile, tá? Com a imagem de avatar e o nome do usuário, beleza? E o nosso item count, basicamente, aqui vai ser, né, o número aqui de dados, que seria 20, né, inicialmente. Depois esse tamanho de lista vai aumentando. E no final, a gente está mostrando, então, o Load Indicator Widget, tá, que está respondendo, então, aquele Value Notifier chamado Loading. E dentro aqui a gente está carregando, né, essa widget que eu criei, que basicamente vai ser um Positioned, para ele ficar aqui no bottom. Nós temos um size de box de tamanho 40. Dentro nós temos um Circle Avatar. E dentro do Circle Avatar a gente tem um Circular Progress Indicator, tá, que vai ter aqui um width de 2, beleza? Então basicamente é essa estrutura que a gente tem. Então como vocês estão vendo, se eu atualizar o aplicativo, ele vai mostrar o loading rapidamente e carregou os primeiros 20 valores. Bom, agora então vamos ao nosso projeto, tá? Então repare, quando a gente faz a rolagem da tela, vai chegar no momento que a gente chega no final, né? Então nesse final aqui, quando a gente chegar, a gente precisa de alguma forma disparar então a função de loading, tá, do nosso repositório, que vai carregar então a página 2 de resultados e vai fazer um append, ou seja, vai adicionar esses dados na nossa lista. Bom, o que a gente precisa fazer então? Basicamente, a gente vai então usar um controller para o scroll. Então a gente vai usar então uma variável late, vai ser final também, e a gente vai usar um scroll controller. Scroll controller. E aqui a gente pode deixar uma variável privada e vamos chamar ela de scroll controller.
Beleza? Então aqui a gente declarou a variável e agora a gente vai inicializar ela aqui no init state. Então a gente pode fazer até antes aqui. Então, scroll controller recebe uma nova instância do scroll controller. Beleza? E agora o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai ficar esperando por eventos ou por dados do scroll? Então, basicamente, no init state, nós vamos fazer aqui um scroll controller.addListener. Então, o addListener, basicamente, a gente vai adicionar aqui uma função. A gente pode chamar essa função aqui, dar um nome para ela. Eu vou chamar, então, de infinity scrolling, vai ser o nome da nossa função. E toda vez que ocorrer alguma mudança no scroll, o nosso scroll controller ele vai, então, invocar essa função, vai chamar essa função infinity scrolling. E aí, com isso, a gente vai ter todos os dados daquele momento do scroll. Beleza? Antes da gente criar essa função aqui, o que a gente precisa fazer? No dispose, a gente precisa, então, se a widget, essa tela, usuários list, parar de ser utilizada, então a gente vai fazer, então, um dispose aqui do nosso controller, tá? Justamente para ele não dar problema de memória e não ficar ocupando espaço em memória. Bom, agora a gente vai criar, então, a nossa função infinity. Vou até copiar aqui, ó, vai ficar mais fácil de vocês verem. Então, infinity scrolling. Essa função, a gente não precisa marcá-la como assíncrona. E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Basicamente, a gente vai ter um if, e nesse if, a gente vai simplesmente verificar se o scroll controller, ponto, e aí vocês vão ver que tem várias propriedades, a gente vai acessar a propriedade position.pixels, e aí ele vai trazer o número de pixels durante o scroll. Então ele vai começar em 0 e ele vai aumentando até, né, conforme o usuário for rolando a tela. Então esse número de pixels ele tem que ser basicamente igual ao tamanho de pixels disponível na tela. Então aqui a gente também vai acessar o scroll controller.position e aqui tem uma propriedade que é o max scroll extend. Então o que acontece? Se nesse primeiro carregamento, veja que eu tenho 20 itens. Então, quando eu chego no final, eu atingi o máximo, né, permitido do meu scroll. E o número de pixels, quando eu chego aqui, vai ser exatamente igual. Então, a gente sabe que estamos no final da tela. Beleza? Aqui, se vocês quiserem, vamos supor que você queira carregar antes os dados. Então, aqui, por exemplo, você pode somar uma quantidade de pixels. Então, você pode pegar o pixels atual mais, sei lá, 50, mais 100 pixels. Aí depende, né, em que altura do scrolling você quer carregar esses dados. E aqui também, para que a gente evite que o método seja chamado mais de uma vez, a gente quer, então, também que o loading não esteja aparecendo. Então, a gente coloca o exclamação para fazer a negação, loading.value, beleza? Então, se essa condição for verdadeira, a gente sabe, então, que nós podemos chamar, então, o load usuários. Tranquilo? Então, basicamente, esse aqui é a nossa funcionalidade de Infinity Scrolling. O que a gente precisa fazer mais? A gente precisa, então, na list view, que vocês vão estar trabalhando, vocês precisam passar esse controller de scroll para a list view. Então, aqui vai ter uma propriedade controller dentro de qualquer list view, e aqui você pode colocar, então, o scroll controller. Então, conforme o usuário fizer o scroll na list view, os dados de scroll, né, vão ser passados via listener para a função infinity scrolling. Dentro da função infinity scrolling, nós vamos verificar se o número de pixels chegou exatamente no final da tela. E chamando no final da tela, a gente chama, então, a função load usuários, para carregar, então, aquele novo bloco de informação. Tá certo? Então agora a gente vai salvar, vamos fazer um hot restart. Então agora, após a gente fazer esse restart, veja que ele já carregou os 20 primeiros dados. E agora, conforme a gente for fazendo o scrolling, quando a gente chegar no limite da página, veja o que vai acontecer. Olha, ele vai mostrar o loading e vai chamar a função de carregamento. E dessa forma, a gente tem então o Infinity Scrolling de uma forma extremamente fácil.
Se vocês quiserem também, vocês podem colocar algum delay no loading para que ele mostre ali por um pouco mais de tempo. Então vejam que ele mostra extremamente rápido, mas dessa forma a gente vai ter várias chamadas à API e dessa forma a gente tem então o nosso Infinity Scrolling. Como vocês viram, essa é uma abordagem super simples, apenas usando um Scroll Controller e adicionando um Listener para que a gente ouça ali todas as mudanças de scrolling do usuário dentro de uma List View. Então no momento que a gente chega sempre no final daquele scrolling disponível, a gente chama a função que vai sincronizar com a API e vai trazer um novo bloco de dados que é adicionado à lista. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar o canal aqui a crescer e se inscreva também, porque toda semana a gente traz novos vídeos de Flutter que vão ajudar você a crescer na carreira. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!